Paz de Deus, meus caríssimos irmãos, graça e paz, shalom e as saudações cristãs. Irmãos, eu gostaria de passar um assunto aqui. Na verdade, irmãos, nós que servimos a Deus, que temos o amor, desejo, por misericórdia e salvação, que queremos o bem das almas, irmãos, nós não temos intenção nenhuma de denegrir nenhuma instituição, nem tampouco falar mal de nenhuma pessoa. Porém, irmãos, nós temos o dever de procurar mostrar para a igreja de Deus, irmãos, a igreja de Jesus Cristo, que é uma igreja, não é a congregação cristã, não é a Assembleia de Deus, não é a Batista, não. É a igreja que a cabeça é Jesus Cristo e nós somos os membros. Independente de qualquer denominação, se você estiver em Cristo Jesus, o amor incondicional de Deus, que é a sua graça, graça quer dizer amor incondicional, também quer dizer um favor que nós não merecíamos. E qual foi o favor? Foi Deus ter amado o mundo de tal maneira e ter enviado o seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quando a denominação perde essa luz, nós temos que ter cuidado, irmãos. Nós não temos desejo de ver o mal de ninguém. Por isso eu quero dar aqui o início desta gravação, desse vídeo, explicando que existem denominações que se inscreveram ou que escreveram o seu nome em um documento para a Federação das Igrejas, para tornar as suas igrejas internacionais, coisa que não há necessidade, porque nós somos, irmãos, um corpo, e a cabeça é Jesus Cristo. Nós não precisamos, esse corpo, ele não deve ser regido por sentimentos humanos, ou por dogmas e doutrinas humanas. Ele não deve ter uma cabeça centralizada em algum lugar. A cabeça desse corpo, que é a igreja, é Jesus Cristo. Então, desde o momento que a igreja deixa de se dirigir pelo Espírito Santo, outro espírito pode tomar conta. Por isso que existe uma denominação, que é a Congregação Cristã no Brasil, que eu não estou falando mal, que diz lá num quadro que eu concordo piamente. Está escrito assim, que Jesus Cristo é a cabeça da igreja e a sua lei é o Espírito Santo para guiá-la em toda a verdade. E aonde o Pai, o Filho, o Espírito Santo não governa, é Satanás quem governa em forma de homem. Então, irmãos, não vamos deixar de crer nisso. Isso é algo realmente verdade. Isso está dentro da palavra de Deus. Isso, se nós formos procurar em comunhão, nós não vamos ver escrito dessa maneira, mas está escrito que a cabeça do corpo é Jesus Cristo, a cabeça da igreja é Jesus Cristo, certo, irmãos? Quando a igreja deixa se levar por outras coisas, começam a acontecer problemas, e esses problemas, às vezes, irmãos, afetam e distanciam até mesmo o Senhor da instituição, fazendo com que ela se sinta, ou melhor, com que aqueles que ali frequentam sintam um vazio e até mesmo um certo peso. Chega um momento que, se há uma vazão, um espaço que não está mais o Senhor, logicamente que esse espaço será ocupado por um outro espírito. E isso é a preocupação que nós temos, por isso que fazemos alguns vídeos e somos muitas das vezes, irmãos, mal entendidos e nos chamam até de pessoas que estamos destilando ódio, e não é isso. Eu quero ler uma carta aqui, irmãos, de um irmão, para os irmãos terem noção. Esse irmão é dos Estados Unidos e dá para perceber
que é um caríssimo irmão. Eu, no final, não vou falar o nome dele, vou falar só o primeiro nome, mesmo porque eu não tenho a autorização legítima desse irmão para ler essa carta. Porém, eu quero deixar claro a esse irmão que o que ele escreveu aqui serve de ensinamento para despertar a outros que estão passando pelo mesmo processo e, infelizmente, muitos não suportando, intentaram contra a sua própria existência, porque eu não posso falar aqui, porque senão o YouTube derruba o meu canal. Mas os irmãos já entenderam. Então vamos à carta, irmãos. Carta de renúncia. A santa paz de Deus, meus caros irmãos, Jorge Calegari, Antônio Fernandes e Antônio Sales. Deixando claro que esses irmãos são pessoas públicas, são anciães, são responsáveis ali nos Estados Unidos por alguma sala de oração ou igreja. Não estou falando deles, apenas aqui citei os nomes sem denegrir a imagem de ninguém, ok? Venho através desta carta renunciar ao meu ministério de cooperador de jovens e menores da congregação de College Park, MD, congregação cristã nos Estados Unidos. Infelizmente, os últimos acontecimentos me mostraram que eu não tenho comunhão alguma com os irmãos que buscam presidir sobre nós, tanto do Brasil como o dos Estados Unidos. Como membro do departamento jurídico, tive o desprazer de ver e ouvir e tomar decisões, ou melhor, de ver e ouvir e tomar conhecimento, perdoe aí, irmãos, de situações e acusações entre irmãos do ministério eivadas de mentiras, má-fé, deslealdade e outros sentimentos e condutas contrárias à palavra de Deus. Vi e continuo vendo irmãos sendo tratados sem nenhum respeito e sem garantia de direitos básicos que todo cidadão, sem falar no caso de um filho de Deus que merece ter o direito de ser ouvido, de ser julgado de modo imparcial e de ter o cargo, ou ter o seu cargo ou ministério que eu creio que foram confiados por Deus e não por homens, respeitados. E estou vendo o nome de família sendo jogados no lixo, sem nenhuma responsabilidade e sem nenhum zelo, sem temperança, sem amor ou paciência. E eu tinha orgulho de ser membro do ministério da congregação cristã, mas hoje o meu sentimento é de vergonha. Vergonha de ler uma circular número 178 de 2004, ou melhor, perdoe, de 2024, emitida pelo órgão máximo da nossa instituição, contendo acusações levianas, inverídicas, baseadas em uma história contada por homens que, agindo de má fé, manipulam a realidade dos fatos. Tal circular foi emitida sem que os irmãos acusados fossem devidamente ouvidos, sem que os fatos alegados fossem apurados, sem que as outras testemunhas que estiveram presentes na reunião do dia 27 de janeiro de 2024 em Lynn, Massachusetts, fossem entrevistadas. Além disso, o conteúdo da circular 178/204 é maligno, ferindo a honra, o caráter e a dignidade dos nossos irmãos em Cristo Jesus, pais de família, provedores dos seus lares, destruindo famílias, dividindo a irmandade e manchando o nome da nossa instituição e, acima de tudo, o nome de Cristo Jesus, pelo qual
ou melhor, pelo que causou no nosso meio, claramente, pelo que causou no nosso meio. Claramente a circular 178-204, não 178/2004, 2024, perdoe, não foi inspirada pelo Espírito Santo. E se não foi por ele, por quem mais foi? Uma pergunta, boa pergunta, irmão. Muito bem elaborado, que não estamos falando o nome de ninguém e nem difamando ninguém. Deixamos aqui claro isso, para que ninguém depois venha nos atacar de uma outra forma, ok? Muito bem. Vergonha de ouvir após tal circular o presidente da instituição pronunciando num púlpito com palavras chulas, demonstrando falta de amor, de caridade e de misericórdia. E no meu entendimento, daquele púlpito somente a palavra de Deus deve ser pregada, o Evangelho de Jesus Cristo, o amor, o perdão, a caridade, o arrependimento dos nossos pecados, e não ataques pessoais, acusações ou opiniões humanas. Vergonha da postura dos demais irmãos do ministério dos Estados Unidos em relação a tudo isso. O que nós fizemos em defesa dos irmãos, o que nós fizemos em defesa dos irmãos que presidiam sobre nós. Irmãos, que apesar dos seus erros, esses irmãos dedicaram as suas vidas para a obra de Deus, mas foram tratados com desdém, como se nada fosse. E se fôssemos nós nos lugares deles, como estaríamos nos sentindo? Não vimos que tudo o que estava e está sendo feito não tem a guia de Deus? Muitos nem procuraram saber o que estava de fato acontecendo para tomarem um posicionamento consciente, racional. Talvez não quiseram, de fato, ou melhor, não quiseram saber por conta de alguma questão ou opinião pessoal em relação a tais irmãos. Mas eu creio que nesta causa não é uma questão de gostarmos ou não pessoalmente desses irmãos, mas sim da busca e defesa da verdade, que deve servir de base para a nossa vida material e espiritual. Eu tentei lutar e vou continuar lutando até onde puder em defesa da verdade. Porém, eu nunca, e os irmãos são testemunhas disso, me pronunciei a respeito deste assunto, junto à mocidade. Muita prudência desse caríssimo irmão. Ou irmandade. Nunca emiti a minha opinião pessoal a respeito de tudo o que está acontecendo, pois, de novo, creio que a minha função enquanto cooperador de jovens não é falar do que eu acho sobre determinado assunto, mas tão somente pregar a palavra de Deus. Ainda assim, recebi uma ligação no qual o irmão Jorge Calegari participou, onde o irmão Joaquim claramente, a mandado de alguém sem qualquer prova ou fundamento, insinuou de que eu estaria, de alguma forma, manipulando a mocidade em relação a este assunto, além de ter ameaçado tirar o meu ministério, caso eu continuasse a defender os irmãos que foram retirados do Conselho de Anciães
dos Estados Unidos. Não tenho como fazer parte de um corpo ministerial que me acusa de algo que eu não fiz e usa o meu ministério para me ameaçar. Não creio que o meu ministério e o de ninguém deve ser tratado como um instrumento de troca ou ameaça. Refleti, orei, busquei a guia de Deus para tomar a minha decisão e saio do meu ministério em paz, com a certeza de que a decisão é acertada porque eu não conseguiria ficar em paz, de consciência limpa perante Deus, fazendo parte deste corpo ministerial. Acertada porque a minha família tem sofrido muito com toda essa situação, tendo sua vida espiritual diretamente impactada. Alguns talvez não pensem assim, mas eu creio que, de acordo com a palavra de Deus, o meu ministério não tem prioridade sobre a minha relação com Deus, que tem prioridade sobre tudo e todos. Marcos 12, versículo 29 e 30, Lucas 14, 26, Atos 24, 16. E tampouco sobre a minha família. 1 Timóteo 5, versículo 8. Eu poderia escrever muito mais, mas creio que não haja necessidade. Amo os irmãos e a irmandade. De College Park. College Park, tem a letra A no final, deve ser da cidade, ok? Eu estou lendo tudo em português, poderia traduzir isso em inglês, mas fica assim. Minha intenção é a não ser que Deus requeira algo diferente de mim, é de por enquanto continuar. Eu dou essas paradas, por causa que eu estou lendo bem pequenininho, fica difícil para mim enxergar aqui, tá, irmão? Por enquanto estiver junto, eu continuarei ajudando os jovens da nossa mocidade no que eu puder, com conselhos calçados ou calcados na palavra de Deus, mas fora do ministério. Eu não teria mais condição de estar junto à mocidade enquanto membro do ministério. Me perdoem se a minha decisão os decepciona nesse momento, mas prefiro decepcionar os irmãos do que a Deus. Espero que entendam e respeitem a minha decisão. Eu vos amo e tenho fé que estaremos juntos no reino dos céus, não pelo nosso mérito, tampouco pelo ministério que tivemos, mas tão somente pela misericórdia de Deus e pela obra salvífica de Jesus Cristo, morrendo no nosso lugar no duro madeiro da cruz, pagando uma dívida que não podíamos pagar, fazendo-se pecado para que eu e os irmãos pudéssemos ser considerados justos diante de Deus, participante das suas promessas e co-herdeiros da sua glória. Amém. Com amor do teu irmão em Cristo Jesus. Agora, irmãos, eu não vou dizer o nome do irmão por respeito, porque, logicamente, se eu tivesse sido autorizado a ler a carta do irmão, eu leria. Se o irmão achar, se o irmão ver esse vídeo, o irmão quiser que eu retire, o irmão pode entrar em contato comigo e eu retirarei o vídeo. Todavia, esse vídeo não está fazendo mal para ninguém. Muito pelo contrário, irmãos. O que eu estou falando aqui serve de exemplo, porque não é só essa carta que eu recebi, mas várias. Esta é uma delas, as quais esta eu não tenho autorização do irmão. Porém, com todo respeito, eu lhe peço perdão, se você vir, mas aqui eu não estou denegrindo, nem vou denegrir a instituição, mas vou falar algumas coisas que se fazem necessárias para que alguns homens dessa instituição possam entender
que eles não estão brincando com qualquer um, eles estão mexendo com almas. Eu vou dizer apenas as iniciais do nome desse irmão. As iniciais é J, depois M, R, ponto, R de novo, ponto F, ok? Para não dizer o nome do irmão, e deixando claro para todos os irmãos do ministério que ouvirem essa carta, que conheçam esse irmão, que ele não é responsável pelo vídeo, ele não falou para mim fazer vídeo, mas eu quando vi essa carta me comovi pelo fato de ver uma pessoa justa, correta, que quer ver as coisas dentro da lei, dentro da legalidade espiritual e material, ter que se afastar por motivos de irregularidades cometidas pelo ministério que deveria ser exemplo para a igreja. E muitos daqueles que estão sentados lá no banco não sabem o que acontece por trás dos bastidores e são enganados e são muitas das vezes até cortados inocentemente por causa de uma coisa tão pequena, enquanto outros, por ser amigo dos amigos, continuam. Sem contar essa tal federação aí que está uma neblina diante de muitos que não compreendem que isso é satânico, que isso é diabólico e faz parte do plano do parlamento das igrejas do anticristo. Não venham dizer para mim que não é, porque é. Vocês podem até dizer que não são. Não estou aqui para questionar mais isso, porque isso para mim já não interessa mais. Eu já tenho a minha visão a esse respeito. Eu apenas quero dizer para vocês que vocês deveriam pesquisar os que são membros. Membros não, vocês não são membros. Vocês pensam que são membros, né? Vocês são frequentadores de culto. Porque se vocês fossem realmente membros, vocês teriam documentações de membros. Vocês não são. Vocês não podem, de forma alguma, dar um palpite, principalmente para um ancião. Quando ele é prepotente, arrogante, soberbo, orgulhoso, ele se senta no trono, como está escrito na palavra, querendo ser Deus, não deixa os outros entrar, querendo ser que nem Moisés, senta-se na cadeira de Moisés, não entra e não deixa os outros entrar também. Ele se acha o dono da região, que o que ele falou está falado, e não adianta você mandar carta para lá e para cá, porque vai passar, se chega num lugar que você acha que vai chegar, chega. Vamos supor, você manda lá para o Brás, chega lá no Brás, o Brás não está nem aí. Ele manda de volta e o irmão que tem que resolver. E você, no fim, passa por ruim. E tudo o que for necessário para tirar você, eles vão fazer. Agora, eu digo uma coisa, eu não estou falando isso querendo dizer que eu sou santinho, não, tá? Porque eu não me considero santo, eu não me considero nada. Eu estou falando isso por causa das almas que estão sofrendo, que tem pessoas aí, ó, que estão esperando anos e anos e anos, achando, porque ouviram profecias humanas de falsos profetas que vão voltar, que Deus vai fazer uma obra. Irmão, Deus vai fazer uma obra, sabe quando? Quando o Senhor Jesus aparecer em nuvens de glória que todo olho vai ver. E eu digo para vocês, ai daqueles que estiverem compactuados com a nova religião da Babilônia, que escreveram lá junto com o senhor Francisco lá em Roma, um pacto interreligioso. Esses aí, eles podem esconder aonde eles quiserem, mas vai chegar um momento que vai aparecer para todos verem. Então, irmãos, Deus está tirando muitos de determinados lugares, não vou dizer, não estou aqui acusando a denominação de ninguém, mas vou tirar muitos da Babilônia, da confusão. E nós percebemos aonde está o espírito do anticristo. Tem muita confusão. Infelizmente, queridos irmãos e também irmãs, observamos o que está acontecendo dentro das denominações que vocês frequentam. Brigas, confusões,
dissensões, brigas por poder, desvios de dinheiro e outras coisas mais que acontecem em várias denominações. Deixando claro que eu não estou aqui citando nenhuma denominação especificamente, para que vocês não venham dizer que eu estou falando, que eu estou acusando alguém de roubo ou de algum tipo de falcatrua e alguém venha querer me processar. Não, eu estou dentro da minha liberdade de expressão, dizendo que existem muitas denominações que estão fazendo isso. E vocês devem investigar, cada um a sua. Eu não vou aqui citar nomes, uma porque eu não sou uma pessoa que não tem conhecimento ou inteligência, porque eu sei que qualquer nome que citar aqui poderá virar contra mim. Mas eu estou dizendo aqui de denominações diversas, que devem ser examinadas com bastante cautela. Infelizmente, algumas que nós conhecemos estão envolvidas em coisas terríveis. Bem-aventurado é um irmão como esse, que teve tempo de se afastar daquilo que é nocivo, satânico e diabólico. O que vocês estão pregando nos vossos púlpitos? Jesus Cristo? Uma pergunta, agora é uma pergunta. Vocês pregam o evangelho de Cristo ou vocês pregam o evangelho do triunfalismo? O evangelho que coloca o homem no centro e tira Cristo. Vocês pregam o evangelho ou vocês ficam pregando só promessas de prosperidade? Enfim, esta é a intenção do anticristo. Que o membro da denominação ou frequentador da denominação comece a acreditar que a sua denominação é o caminho, que a sua denominação é a graça e que a palavra de Deus não é a palavra de Deus porque ela só contém. A palavra de Deus é aquela que sai da boca do homem. Quer dizer que o que ele falar você vai fazer, porque você já se tornou uma massa de manobra na mão do homem. Quer dizer que se ele falar para você, faz isso, Deus mandou você fazer isso, você vai fazer. Deus mandou você que você pode marcar isso no teu corpo, você vai marcar. Isso não tem nada a ver com o sinal da besta. Você vai acreditar, porque você já está totalmente cauterizada a tua mente. O que eu estou falando, você vai me chamar de serpente, eu até já sei, de falso profeta, de pecador. Isso é normal. Se você falar só isso, é normal. Agora, o mais incrível, você vai dizer que eu estou falando mal da tua instituição, sendo que eu estou falando de várias. Não estou falando só dessa, estou falando de várias. Mas você vai pegar para você, por quê? Porque você vai se sentir atacado. Você vai dizer, não, isso aqui foi por causa da minha instituição também. Está entendendo? Porque na tua instituição tem, você vai se defender. Porque se não tivesse, você ia ouvir, tá? Não tem nada disso. Por isso que aparece de vez em quando algum falando asneiras nos comentários. Eu não estou atacando a tua instituição se você defende ela porque alguma coisa feriu você. E se feriu, alguma coisa tem, não é? Mas se você não fala nada, é porque está tudo em paz. Não é verdade? Mas eu tenho uma coisa a dizer para todos os pregadores de qualquer instituição: o povo não é de vocês. Vocês não são donos do rebanho de Jesus Cristo. Veja aonde você está conduzindo esse rebanho. A noiva não é tua. Quando Abraão pediu para aqueles dois servos buscarem a esposa de Isaque, eles vieram com toda a cautela e cuidado, e com grande responsabilidade, porque eles estavam levando uma noiva que não pertencia a eles. Como vocês estão levando a noiva? Ai de vocês! Quando digo vocês, é aqueles que estão na frente do povo. Posso dizer de mim também, porque eu estou aqui falando diante de um público. Cada um de nós temos uma responsabilidade. O que nós faremos se conduzirmos o povo
para um caminho que não é Cristo, para o caminho da arrogância, da soberba, do orgulho, da prepotência, do autoritarismo religioso. Aqui quem manda sou eu, aqui quem faz sou eu, aqui é minha região, aqui a região é minha, aqui aquele outro não manda, aqui quem manda sou eu que sou mais velho. Você esqueceu que acima de você existe alguém? Você esqueceu que do Senhor é a terra e a sua plenitude? Mas não, na tua arrogância você é homem, está esquecendo de tudo. Está fazendo como foi nos tempos de Jesus Cristo, que os sacerdotes se achavam donos da razão. Mas Jesus Cristo veio, apareceu para eles e chamou eles, sabe do quê? De raça de víboras, sepulcro caiados. Deus que vos guarde, e a mim também, que nós não sejamos chamados assim, mas que possamos ter misericórdia para que nós possamos alcançar misericórdia, porque somente ela triunfará no juízo. Espero que vocês tenham entendido, irmãos. Isso não é brincadeira, a volta do Senhor Jesus está perto. E o Senhor não está vinculado com federações, nem instituições, nem em Roma, nem em CNPJ, nada disso. Isso daí para o Senhor não vale nada. E nem em grandes prédios, em grandes templos. O Senhor não se agrada que se idolatre templo. Tem muitos de vocês que são idólatras de templo. Deus não está se agradando. Ai daquele que roubar a glória de Deus, seja ele quem for, irmão. Ai daquele. Mas ainda há tempo de se humilhar. Ainda há tempo de se humilhar. Não estou falando com os pequenininhos do Senhor, não. Que vocês cortam, jogam fora, diz que não tem mais salvação, que vai para o inferno. Esse aí é um murmurador. Não, vocês julgam do jeito que vocês quiserem. Porém, vocês não têm poder de juízo, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque o Senhor disse isso porque ele enviou o seu Filho que morreu por nós, que deu a vida por nós. E esse Filho que morreu por nós ressuscitou. E ele sim tem direito de nos julgar. Eu não estou julgando vocês, apenas deixando uma palavra de alerta. Espero que vocês entendam. Isso é para todos, inclusive para mim. Para você não pensar que eu estou me tirando fora. Eu também tenho que me humilhar, tenho que pedir misericórdia, como vocês. Embora vocês não aceitam, mas vocês pensam que são exclusivos. Mas vocês não são nada, assim como eu também não sou nada. Vossos templos se tornarão em pó. Quando essa terra se enrolar como uma folha de jornal, esses templos que vocês idolatram tanto, colocam fotografias em todos os lugares, isso daí, irmão, para Deus não vale coisa nenhuma. A verdadeira religião é visitar o órfão e a viúva nas suas necessidades. Eu não vou dizer que eu sou contra ter templos, ou melhor, ter lugares para se reunir, mas vocês estão construindo castelos, estão construindo prédios imensos e se acham os melhores, arrogantes e soberbos, hipócritas. Até quando não vão buscar a misericórdia e não vão fugir da ira futura? Porque agindo desta forma, vocês estão agindo igual aqueles que foram no passado. Não reconhecem que Jesus Cristo não está querendo nada disso. Ele ama a humildade, a simplicidade, o amor e a caridade. Seja feito tudo nisso. Seja feito bonitinho, arrumadinho, mas para que tanta arrogância e tanta soberba? Fica aí o meu conselho, vamos nos humilhar. Você acha que está errado? Faça o que você quiser. Eu vou me humilhar, porque eu sei que eu não sou nada. E você? Você escreveu, você assinou lá a federação? Uma pergunta, só uma pergunta. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.